Fala pessoal, tudo bem com vocês? Daniel Alves convocado, Martinelli ganha uma chance e Firmino de fora. Poucas surpresas na óbvia lista de Tite. Vamos falar sobre ela? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Muita gente imaginava Daniel Alves convocado para a Copa do Mundo, a maior polêmica de todas. Eu já tinha falado aqui para vocês que a equipe do Tite, dessa comissão técnica, que a gente confia muito, que faz observações em loco, foi até o treinamento dele no Barcelona B, conversar inclusive com o Rafa Márquez, o técnico mexicano, né, do Barcelona B, ex-zagueiro do clube catalão, para ver como era o treinamento, como ele estava desempenhando. Ele ainda pertence ao Pumas, mas o Pumas do México não disputa mais nada, né? Acabou sendo eliminado precocemente do Campeonato Mexicano e com isso ele foi treinar no Barcelona B. E a equipe do Tite, com o Kleber Xavier, o Bruno Baquete e também o Fábio Masserejan, foram até lá em loco acompanhar. Quando eu fiquei sabendo dessa notícia, eu já imaginava que o Daniel Alves fosse estar presente. A menos que ele tivesse um problema físico muito grave, o Daniel Alves estaria nessa lista do Tite pela sua relevância, pela sua importância, talvez até um sentido de gratidão por ele não ter podido estar na Copa de 2018, né, cortado na última hora, e ter dessa vez a chance de disputar uma Copa. O Daniel Alves, inclusive, esteve na seleção olímpica, e que ele pediu para jogar, levantou a taça, inclusive, na última Olimpíada, e agora vai estar na Copa do Mundo. A gente sabe de toda a sua importância para o futebol mundial, um cara que conquistou muita coisa, o Messi sentiu muita falta dele quando ele saiu do Barcelona, mas é claro que o momento do Daniel Alves não recomenda, inclusive nos jogos que ele fez pelo Pumas. Isso sem contar anteriormente aqui no São Paulo, quando ele já não estava desempenhando. Na seleção brasileira é um cara que tem ambiente, é um cara que acaba cumprindo muitas funções táticas que o Tite pede, e ele tem uma característica diferente da do Danilo, né? É um lateral construtor, é um cara que joga mais por dentro, pode jogar numa segunda linha, e é óbvio que ele não vai ser o titular. Mas eu digo para vocês que não tem argumento técnico que faça a gente entender que o Daniel Alves merecia essa chance. O problema, ou a questão, elas são as demais, que é o critério utilizado pelo Tite no sentido de respeitar o ciclo, de respeitar a experiência, de respeitar um cara com representatividade, um cara de ambiente. Você tem 26 possibilidades e você leva um cara também por esses outros fatores. Não concordo, mas entendo e, acima de tudo, confio no que o trabalho dessa comissão técnica fez durante todo esse ciclo aí, com 84 atletas, muitas observações. E também, se a gente for analisar, talvez seja o único porém, a única vírgula que sempre tem. Se a gente relembrar Copas do Mundo, a gente sempre vai discordar de um nome ou outro. Na última, por exemplo, o Tyson talvez tenha sido o nome mais questionado, entre outros tantos. Dessa vez a gente tinha mais possibilidades do meio para frente. Eu não levaria o Daniel, porque para mim o Éder Militão faz a função também, inclusive foi testado na última convocação, essa função de lateral, e o Fabinho, que está sendo levado também para o meio de campo, pode fazer de zagueiro, pode fazer de lateral, então você ganharia mais uma vaga com jogadores polivalentes. Mas, de novo, eu imagino os motivos que tenha feito o Tite para levar o Daniel Alves nessa convocação. Vamos lá, vamos com essa lista aí, porque tem outras novidades para a gente falar a respeito. Os goleiros, né, tudo certo, né, o Alisson, o Ederson e o Everton. Muita gente pedindo o Cássio, que está na pré-lista pela temporada que ele fez, inclusive aqui no futebol brasileiro, mas a gente sabe que esses três foram levados o ciclo inteiro, né? Então nenhuma surpresa nesse aspecto. Aí laterais, né, o Daniel Alves e o Danilo pela direita, o Alexandro e o Alex Telles pela esquerda. Também acho que não tem muita contestação a não ser o Daniel Alves, né? Nos laterais esquerdos aí tá tudo certo. O Renan Lodge chegou a disputar uma posição, o Guilherme Arana acabou machucando, então os dois estão garantidos. Vamos para o meio de campo, até fiz uma colinha aqui para não esquecer de ninguém. Casimiro, que agora está no Manchester United, né? O Fabinho do Liverpool, que é um jogador polivalente, o Fred do United também, e o Everton Ribeiro do Flamengo. Esse, pelo momento técnico, tinha que ir realmente, ainda mais quando ele concorria com o Felipe Coutinho, que acabou machucado na Inglaterra, fora da Copa do Mundo. A opção era pelo Everton Ribeiro. A outra opção que poderia ser, talvez até nessa meia cancha, né, como um jogador que tem mudado a sua característica e que joga atrás do 9, é a do Roberto Firmino do Liverpool, mas o Tite preferiu não levá-lo. Para mim, se tem uma surpresa além da do Daniel Alves, né, que para mim não é surpresa, né, é só um questionamento,
é o Firmino estar fora, até porque nos últimos tempos, né, nessa temporada, ele deu uma crescida de novo. Mas se a gente analisar o ciclo todo, o Firmino não é um cara assim que a gente queria de forma inquestionável a convocação. O Bruno Guimarães, esse eu achei muito justo, né? Embora esteja no Newcastle, que é um time, enfim, mais secundário hoje, apesar de todo o investimento que está recebendo, ele está jogando muita bola e o Bruno Guimarães merece demais essa convocação, juntamente do Lucas Paquetá, do West Ham, que é outro grande jogador e inclusive até podendo ser titular da seleção do Tite. Aí, cara, olha como é diferente. A gente está falando de uma lista de 26 nomes, de pela primeira vez numa Copa do Mundo ter direito a 5 substituições. Então a gente vai ter muita possibilidade de mudar partidas. A gente vai ter muita possibilidade de mudar o escopo da escalação no segundo tempo. E é por isso que o Tite está levando 9 jogadores para o setor ofensivo. É muita coisa, gente. São 9 jogadores em que você pode mudar completamente o panorama de uma partida. Por isso que a gente tem muitas opções interessantes. Vamos lá, Antony, Gabriel Jesus, que não foi na última convocação, mas eu tinha certeza que ele ia, e tem que ir mesmo, porque está jogando muita bola no Arsenal, o Antony do Ajax, né? Aliás, do Manchester United. O Gabriel Martinelli, talvez a principal novidade, né? Um jogador que estava na disputa por essa extensa lista de atacantes, mas é outro que também está jogando muito bem no Arsenal e é aquele jogador de lado, aquele jogador que muda jogo, aquele jogador que está sendo protagonista na Europa e que o Brasil vai precisar muito. Neymar, né, que embora jogue um pouco atrás do atacante, a gente sabe que ele é um meia atacante, né? O Ney hoje já é um jogador flutuante, completamente livre ali no setor ofensivo. O Pedro, pela característica, não tem igual, e o Tite falou muito sobre isso, né? Sobre a possibilidade de mudar um jogo apostando numa bola aérea, um cara que faz pivô, um cara que vai entrar no segundo tempo para pegar defesas fechadas. Esse é o Pedro. E o Pedro deve muito essa convocação ao Dorival Júnior, né? Que encontrou um espaço para ele no time, ele conseguiu jogar ao lado do Gabigol e acabou merecendo essa convocação pela temporada espetacular que ele fez. Muita gente queria o Gabigol nessa lista. Eu também acho que o Gabigol é um cara extremamente decisivo, mas ele está fazendo uma outra função, né? E na seleção brasileira, o Gabigol nunca conseguiu, na minha opinião, ser aquilo que ele é no Flamengo. O Pedro, por outro lado, né? Mesmo com poucas chances recentes agora na seleção principal, ele resolveu. A bola chegou nele, ele correspondeu. Mais do que o Gabigol, em termos de seleção. Porque esse critério também tem que ser analisado. O que o cara faz no clube e o que o cara faz na seleção. O Rafinha, né, que é um jogador que inclusive pode ser titular, de beirada de campo, que surgiu nesse último ciclo, né? um dos tantos pontas do Brasil que surgiram nos últimos anos aí, e esse realmente está correspondendo. O Richarlison, que é um outro 9, talvez até o nosso 9 titular, que não é necessariamente um Pedro, mas ele sabe fazer pivô também, tem um giro muito bom, tem uma verticalidade, é um 9 que na seleção especialmente é um cara que corresponde, está atualmente no Tottenham, né? Mas ele impressionante como aproveita as chances na seleção, então indiscutível o nosso pombo está presente lá. E aí depois Rodrigo e Vinícius Júnior, a dupla do Real Madrid, protagonistas do futebol europeu, do maior clube do mundo, então inegáveis aí as chamadas desses dois jogadores. Gente, eu acho que nós temos muitas opções boas, acho que a nossa convocação está 99% perfeita. A gente pode questionar, poxa, o Dudu merecia uma chance, o Gustavo Scarpa, o Gabigol, o Cássio, o Renato Augusto, né, que muita gente falou. Eu tenho para mim que o Renato, craque de bola, já esteve na última Copa, foi super importante, é da confiança do Tite, mas não sei se o momento físico dele é interessante. Ele caiu muito nos últimos jogos, não é só a questão emocional da perda do título, né? Acho que fisicamente ele não está 100%, e eu sei que talvez ele não jogasse 90 minutos, né, em Copa do Mundo, mas são 7 jogos, você precisa de jogadores inteiros, a gente sofreu muito na última Copa, exatamente por conta dessa questão física, então entendo não levar o Renato Augusto. E a gente pode questionar sempre um outro nome, acho que vai ter, talvez não, com certeza a maior polêmica vai ser em nome do Daniel Alves, que não vai ser titular, que vai ser uma possibilidade para alguns jogos, ou numa lesão do Danilo, ou que ainda pode entrar um Militão, dependendo do esquema tático que o Tite montar, ou enfim, para algumas partidas eventuais, pela sua liderança, ele foi levado muito mais para isso. Acho que o questionamento é válido, mas eu também não vou perder meu sono com isso. Acho que o restante da seleção está muito bem montada, muito bem estabelecida e com muitas opções para a gente poder bater as principais seleções do mundo. Nós somos, se não favoritos, pelo menos candidatos. Acho que a gente pode brigar de igual para igual.
Se nós não enfrentamos europeus nesse último ciclo, os europeus também não nos enfrentaram e a gente tem ótimas condições de sair campeão. É que realmente vai depender muito, né, do andamento do Mundial. Copa são jogos únicos, né? Então depois da primeira fase a coisa começa a funilar e aí tem todo um cenário aí que enfim, só a Copa nos oferece, né? Aquele imponderável do futebol que é tão gostoso, na Copa do Mundo, então, ele entra numa dimensão estratosférica, assim, né? Num outro patamar. Vai ser muito legal acompanhar, eu fiquei feliz com a convocação, embora, né, esse questionamentozinho aí da lateral direita, mas para mim não surpreendeu pelas informações que eu tinha, trouxe para vocês aqui recentemente, o que vocês acharam, agora eu quero ouvir os comentários de vocês. Deixem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!